Eu sou o Ricardo. Eu sou o Ivan Chita. Sou o Marcos. E nós estamos na Medieval. Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo da Medieval. Hoje vamos falar sobre Magic: The Gathering, um card game que nasceu em 1993, 20 anos já de estrada e tal. E eu desses 20 anos eu já jogo há 17, desde 95. Não sou tão bom, mas eu gosto de jogar, eu gosto do joguinho. Trouxe duas pessoas aqui de Jundiaí para me auxiliarem, na verdade vão falar sobre o jogo. É o Marquinhos e o Ivan, tá? E é isso aí. Fala galera, eu sou o Marcos, a galera me conhece aqui como Marquinhos. Eu jogo Magic há mais ou menos uns 10 anos. Ao longo do tempo já joguei vários formatos, acho que quase todos. Deu pra juntar um pouquinho de carta aí ao longo do tempo. E hoje vai ser um prazer aí estar com vocês para mostrar um pouco do Magic para quem não conhece ou para quem conhece e quer saber um pouco mais. Bom, olá pessoal, eu sou o Ivan, mais conhecido como Chita. Eu jogo Magic desde 98, mas eu tive um grande ato de uns 10 anos. Eu parei em 2001, voltei só quando eles estavam lançando o Time Spiral, que foi uma coleção que o tema era nostalgia, e essa nostalgia acho que pegou muita gente, muito jogador antigo que se identificou, que reconheceu os lugares de volta e trouxe de volta pro jogo, né? Para quem não conhece o Magic é um jogo de cartas colecionáveis. É um jogo que foi criado pelo Richard Garfield, né, em 93. Ele é um PhD em matemática, então o jogo ele tem uma complexidade muito grande, muito bonita, só que ele tem uma curva de aprendizagem legal, você consegue aprender aos poucos. E o Magic ele se assemelha bastante com o xadrez, né? Que ele tem um crescendo, assim, as possibilidades. Só que o xadrez ele é um jogo de informação aberta, né? Você consegue prever, tá tudo no tabuleiro, não tem nenhuma informação oculta. E uma grande dificuldade do xadrez é você ter jogos bons, porque para você ter um jogo bom de xadrez, os dois jogadores têm que estar no mesmo nível, né? Então isso dificulta um pouco, né? Para você conseguir achar uma pessoa e ter uma partida legal. O Magic ele permite, já com a questão da variância, a sorte, você ter jogos bons com jogadores que não estão no mesmo nível, né? Que tem o fator sorte. De repente um jogador bom perdeu para um jogador ruim, justamente por não comprar a carta certa, né? E o Magic ele é uma mistura meio de xadrez com poker, né? Por causa dessas questão da informação. Tanto que muitos jogadores de Magic são jogadores de xadrez ou são jogadores de poker, né? Por exemplo, o Sifika é um jogador de xadrez, ele pilotou um deck extremamente difícil no Pro Tour e ganhou o campeonato. Ele é um jogador de xadrez, então ele sabe prever jogadas à frente, né? E um outro jogador, o Eric Froelich, é um jogador de poker, que já ganhou milhões com poker e ele fez um pouquinho de dinheiro com Magic também. Né? O Finkel também, eu acho que o maior jogador da história do Magic também é um grande jogador de poker, né? O Finkel ele é um mito, né? Então a gente já não sabe nem até o quanto é verdade, porque o Finkel é o maior jogador de Magic e já reza a lenda que ele joga em cassino, foi banido de cassino. Ele tem uma ONG para ajudar crianças, né? Porque os jogadores, as pessoas que gostam de jogos em geral, são pessoas assim, inteligentes, algumas reclusas. Então ele fez uma ONG justamente direcionada para jogadores, né? Bem bacana. Pra socializar, né? O Magic abrange todo tipo de pessoa hoje. Desde o cara que é casado, até o cara que está na faculdade, o cara que tem dinheiro e o cara que tem muito ou pouco tempo para jogar. Se manteve forte em todos esses anos exatamente por isso. Por ganhar vários tipos de pessoa, né? Isso também porque muita gente, né, o jogo tem 20 anos, então a gente quando começou a jogar com 15 anos, com 10 anos, já tem 20 anos nisso aí, então você pode ver que tem muito jogador com 30 e tantos, 40 anos, né? Que vai e volta, sempre volta. A gente brinca que o jogador de Magic nunca para, né? Só dá um tempo. O Magic ele chegou no Brasil por volta de 94, 95, quando já tinha a quarta edição, a Era Glacial, né, o Ice Age.
e pela Devir, né, que é a distribuidora oficial até pouco tempo atrás, né, que agora que entrou uma segunda para concorrer. O Magic já tem 17 mil cartas, né, ao longo desses 20 anos, e todo ano saem coleções novas, com habilidades novas, né. Por ano sai praticamente um bloco, e cada bloco é formado por 3 edições, e todo ano também sai uma edição básica, né, um core set que ele é mais simples, mais voltado para iniciantes, só que desde M10 que eles deixaram um pouco mais complexo, mas ainda assim meio mais simples do que as outras. O Magic ele tem um circuito profissional. O circuito profissional dá uma premiação em dinheiro muito grande, é um negócio muito sério. Para você entrar nesse Pro Tour, você tem que ser convidado, você tem que ter os pontos profissionais. E para você entrar nesse circuito, você tem que jogar os campeonatos que te dão esses pontos, né? Você pode jogar um classificatório, você pode ter os pontos que você acumula jogando campeonatos oficiais, e você pode participar dos GPs. Os GPs são os Grand Prix, que como que ele comentou que os campeonatos passam de 1000 pessoas, o maior que a gente teve foi há pouco tempo atrás, né, o GP Las Vegas, que deu 4.500 pessoas e foi limitado a esse público porque tinha condição de ter mais gente. Os GPs são formatos que são campeonatos que oferecem premiação de $3.500 por primeiro, e distribui até o top 64, recebe uma premiação em dinheiro. E quando você fica numa posição boa, você já começa a ganhar pontos profissionais para poder jogar o Pro Tour. E o Pro Tour ocorrem 4 no ano, né? São 3 campeonatos em diversos países e um mundial, né? Então o Pro Tour ele dá uma premiação de $40 mil para o primeiro colocado. Então é um campeonato muito sério e é um sonho de muita gente estar participando desse circuito, tá vivendo o sonho, né? Que é ganhar a vida jogando Magic. Uma coisa legal para falar também eles têm um Hall of Fame, né? Que são jogadores que jogam há no mínimo 10 anos, no mínimo 10 anos, e que alcançaram durante todo esse tempo uma pontuação para se tornar um Hall of Fame. E aí eles têm diversos tipos de privilégios, né? Eles são convidados, ganham viagens e tudo mais. A Wizards tem uma pontuação de todo jogador, um ranking, para classificar realmente essas pessoas. Então, até o cara que começou a jogar ontem, desde o cara que joga há muitos anos, ele tem essa pontuação, tem os pontos vitalícios e os pontos por temporada, né? Cada temporada vai renovando e essa pontuação também dá a vaga para um Pro Tour ou para um Mundial. Outro fator que incorpora o lance do Magic todo é o fator de preço de carta. As cartas saem com preço e a relação oferta-procura fixam o preço dela. Hoje elas podem valer bem pouco, amanhã podem valer muito e vice-versa. Muita gente opta até por só colecionar e não por jogar. E aí todo esse lance de mercado acaba deixando o jogo muito legal, porque você tem que estudar ambientes, saber o que pode jogar, o que vai deixar de jogar, o que pode ser banido também. E ter essa relação para conseguir uma coleção maior ou melhor, ou até mesmo fazer dinheiro com isso. Tem muita gente que trabalha em cima do Magic ganhando na compra e na venda. Com o lançamento de novas edições, às vezes a interação de uma carta com outra acaba ficando muito forte e acaba quebrando o ambiente mesmo. Então o Magic tem uma comissão de pessoas que banem ou restringem cartas dependendo do formato. Então, muitas vezes acaba que uma carta que nem jogava alcança uma sinergia muito grande com uma que acabou de ser lançado. Então, para manter a saúde do formato, a Wizards acaba cortando, banindo ou restringindo certas cartas. Então, às vezes, o que está jogando muito hoje pode ser banido amanhã. Para introduzir mais ou menos os formatos que existem hoje no Magic, e existem vários deles, a gente vai começar dividindo por segmentos. Tá? O primeiro segmento talvez seja o mais competitivo deles, é o Construct. Existem pelo menos 4 tipos de Construct, né? O Vintage, o Legacy, o Modern e o Standard. O Vintage é o formato menos popular hoje em dia, que abrange todas as cartas lançadas na história do Magic,
mas tem uma lista de banidas e de restritas, ou seja, são restritas a uma ou banidas sem poder usar nenhuma no deck. Todos os decks Construct são basicamente formados de no mínimo de 60 cartas, com 15 cartas no sideboard, até 15 cartas no sideboard. E você pode usar 4 cópias de cada carta, sem contar os terrenos básicos. No Vintage, então, é o único formato que você pode usar. Algumas cartas são banidas, são restritas a uma ou banidas completamente. Depois do Vintage, a gente tem o Legacy, né, que é um formato um pouco menor, com uma banlist um pouco maior, mas também podendo usar uma pool imensa de cartas, com muita interação. Só que o problema desses dois formatos, os formatos Eternais, é que eles têm cartas antigas difíceis de se acharem. Então eles perdem popularidade nisso. Cartas com valores altíssimos, muito raras. Inclusive alguns torneios de Vintage liberam a utilização de proxy, que são fichas de cartas para a pessoa poder conseguir jogar, porque são cartas muito raras de se achar. Depois deles vem o Modern, que é o terceiro Construct. O Modern já tem uma pool bem reduzida, de 8ª edição para cima. Também tem uma banlist alta, não tem cartas restritas, para manter a saúde, né? É um novo formato eterno, né? Que um eles criaram, porque antigamente eles tinham um negócio que chamava a reserva de list, que era eles impediam, uma lista que impede a reimpressão de cartas, que era por causa do fator de coleção. Então eles mantinham a raridade de uma certa carta, prometendo que ela não ia ser reimpressa. Então essa lista acabou restringindo o acesso de muita gente às cartas e o preço delas disparou. Então a solução foi criar um novo formato eterno que não tem cartas nessa lista. Isso. O Modern, então, basicamente é de 8ª para frente. As cartas que lançam ultimamente têm um efeito muito grande no Modern, porque o power level das cartas hoje é muito alto, que estão sendo lançados hoje. Então o Modern é um formato que é o mais novo agora, né, entre eles, e tem crescido muito. Então ele é interessante para quem não consegue tempo suficiente para investir tanto em Magic, tanto em tempo, como se preparar ou comprar as cartas mesmo, porque é um formato que você vai comprar o seu deck e ele vai ficar aí por bons anos ainda sendo possível usar ele. Depois do Modern, a gente tem o Standard, né? O Standard, o T2. O formato padrão, né? O formato padrão, que é basicamente o carro-chefe hoje do Magic, né? É o que movimenta mais dinheiro, que movimenta mais jogadores, e é o que mais tem torneios de todos os níveis, extremamente competitivos, grandes, até torneios pequenos. O Standard é limitado a 2 blocos, basicamente, e dois core sets. E a cada 2 anos... Ele tem uma rotação, toda vez que completa o bloco, né, porque todo ano vão lançando coleções novas, a cada vez que fecha um bloco, um bloco cai do formato padrão, né? Então é uma maneira de manter esse fluxo, né? Você tem que estar sempre atualizando a sua coleção, as suas cartas, os seus decks para jogar nesses campeonatos. Mas ele é um dos formatos mais acessíveis, porque tem a oferta de carta muito grande e não tem essa questão de cartas antigas difíceis de se achar, né? Então é o que dá dinheiro para a loja, você tem campeonatos regulares, você pode pegar seu deck numa viagem e ter numa cidade e jogar um campeonato local. A regra é a mesma em todos os lugares. O Limited ele é um formato diferente do Construct, né? Que você vai com o deck construído. Os torneios, os campeonatos, os jogos de Limited, eles são... Você tem o fator sorte porque você abre as cartas na hora. Então você recebe uma pool de carta na hora e você tem que montar o melhor deck que você conseguir com o que você recebeu naquele momento. E ele é um formato bem bacana. Ele tem o Limited, ele tem o selado, que é um formato onde você recebe 6 busters, e com eles você tem que montar um deck de no mínimo 40 cartas, e o seu sideboard é tudo que você abriu nessa pool de 6 busters. O Limited ele apresenta o desafio de você reconhecer, você avaliar quais são as melhores cartas. Então ele tem muito o fator sorte, mas também o fator jogador. Ele não está só na habilidade de prever jogadas, ele está na habilidade de pilotar o deck, de montar o deck também. Um outro formato Limited que é bem bacana é o Draft, é um formato um dos que eu mais gosto. É um formato
onde cada jogador recebe 3 busters. Cada buster contém 15 cartas aleatórias. Você abre um buster, pega uma carta, você avalia qual você quer no seu deck, pega uma carta e passa para o próximo jogador. Você vai receber o do jogador à direita e vocês vão continuar esse processo de sempre pegar uma carta até finalizar o primeiro buster, depois abre o outro. E quando acabarem os busters, você vai ter uma pool de cartas selecionadas que você pegou de vários busters. Então nesse processo você já teve que avaliar o que cada jogador estava pegando, o que você estava tentando cortar do seu oponente. Então é um formato que requer mais habilidade do que o selado, né? O selado você simplesmente abre aquela carta, os 6 busters e são aquelas cartas, né? O draft você abre uma pool menor, só que já vai direcionando o que já vai selecionando, né? Ao longo do processo do draft. É um formato bem bacana. O draft é muito usado também em torneios grandes como o Pro Tour, né? Que é um formato que realmente separa os bons jogadores dos jogadores medianos. O cara tem que saber realmente o que existe na coleção, o que é bom e o que não é bom, as cores que ele deve optar, enfim. É um dos formatos onde exige mais skill do jogador, tanto jogando, porque as cartas são bem limitadas, quanto montando. Um outro formato de jogos que existem no Magic hoje são formatos paralelos até, que são os for fun. Não existem campeonatos, não existem premiações, as pessoas jogam simplesmente pelo gosto de jogar Magic, né? Existem vários tipos de jogos que a gente pode fazer com o próprio Magic. Um deles é o Commander, que é um jogo de 100 cartas, onde você escolhe uma lenda para ser o seu general, e é como se ele estivesse sempre na sua mão. Ele fica do lado e você joga ele como se ele estivesse na sua mão sempre. Então você tem que respeitar a identidade de cor dele. Então se você escolhe um general azul, todo o seu deck tem que ser azul e assim por diante. O Commander tem crescido muito agora, tem ganhado muita gente, principalmente pessoas que pararam de jogar há muito tempo. E tem nessa opção um jogo onde você pode sentar com os amigos na casa de qualquer um ou numa mesa qualquer e brincar. Eu acho que o Magic também tem essa opção hoje, a opção da brincadeira, né? Principalmente baseado no Commander, mas existem outros formatos também, outros tipos de jogos também. O Commander ele surgiu numa comunidade de juízes, né? Na verdade, ele surgiu no Alasca, que foi que os juízes de lá jogavam esse formato que eles inventaram, né? O Elder Dragon Highlander, onde você jogava com os dragões lendários de Legends, coisa bem antiga. E o juiz, né, o Sheldon, levou num Pro Tour e jogou com os amigos e o jogo foi se popularizando então, ao longo de alguns anos, até que a Wizards reconheceu e viu que era um formato interessante e lançou em 2010 o primeiro produto Commander, que foi um sucesso de vendas, né? E o público gostou muito do formato. E esse ano eles lançaram mais uma leva de produtos para esse formato, que é um formato casual, muito divertido, um formato que as partidas são mais épicas, são mais demoradas, diferente de um campeonato que tem um tempo limite de 50 minutos, o Commander é sem limite, né? Uma coisa legal do Commander é que ele é um jogo que tem todas as regras de um jogo de Magic normal, só que é um formato voltado para o multiplayer, né? Para mais de 2 jogadores. Então tem um outro fator que entra no jogo, que é a questão da política. Você não consegue prever tão bem o andar do jogo, justamente porque alguns jogadores vão tomar uma decisão que é diferente da sua opinião, da sua visão de jogo, porque era melhor de acordo com o jogo dele, né? Isso que cria uma variância muito legal para o jogo do Commander, né? Que pode gerar algumas brigas, mas que é um formato bastante divertido de se jogar, um formato que vale a pena. Eu atualmente não jogo nenhum campeonato, nenhum formato competitivo, eu costumo brincar que eu não jogo mais o Magic de 60 cartas, né? Eu só jogo o Magic com 40 ou com 100 cartas, justamente porque eu gosto dessa grande variância das jogadas, né? Assim, o legal de falar do For Fun é mostrar que o Magic ele tem uma coisa meio que Lego. Você consegue, os produtos, né, do Lego, você consegue sempre estar montando algo junto até aquele Lego Jumbo, ele é compatível com o Lego pequeno, né? Então eles têm essa preocupação de sempre estar lançando coleções que consigam interagir e consigam jogar. Tanto que quando eles foram fazer a segunda edição do Magic,
uma coisa que foi levada em pauta era as costas da carta, que eles cogitaram mudar a cor. E depois alguém lá reconheceu e viu, teve essa ideia de manter as costas das cartas sempre iguais, tanto que as costas das cartas não mudaram ao longo desses 20 anos justamente por isso, porque você pode jogar com as mesmas cartas, você pode pegar a carta que saiu na última coleção, pode jogar com carta que saiu na primeira coleção, e elas vão se entender, você vai conseguir manter o mesmo jogo, né? Mesmo padrão. Outra coisa legal que o Magic tem hoje é o Magic Online, né? Foi criado um programa, um jogo, em que todo mundo pode jogar em comunidade pela internet, com cartas com valor real, um valor em dólares. Com o Magic você tem as suas cartas online. Exatamente, você tem a sua pool online. E é excelente para quem realmente não tem o tempo para vir numa loja ou para jogar. É tudo muito mais simples, né? Da sua casa você pode jogar. O que vem crescendo muito também são os streamings do mall, né? Pessoas que se gravam jogando para dividir informações e ideias sobre decks e formatos, enfim. E o mall tem crescido muito, muito, muito. O mall tem sido uma coisa bem séria hoje, inclusive movimenta campeonatos mundiais pelo mall. E inclusive muitas pessoas conseguem jogar Worlds e... atualmente o mall está dando até vaga para o campeonato IRL, né? Na vida real, assim, você joga no mall, você ganha vaga para jogar o Magic real. Exatamente. Inclusive o primeiro campeão mundial IRL e online foi um brasileiro também, o Jabaiano, né? Que ganhou nos dois tipos de jogo. O mall é muito bom para quem quer testar sempre, porque às vezes você tem que esperar 1, 2, 3, 5 dias para testar um novo deck, e lá no mall é direto, 24 horas por dia. Você tem uma comodidade absurda, você pode jogar com... Você não precisa ter as 8 pessoas para jogar um draft, você consegue jogar o draft da sua casa, você não precisa ter pessoas com o deck que você quer testar contra, você pode entrar e jogar com alguém em qualquer lugar do mundo, né? Então ele oferece muitas... A comodidade que todo gordinho gosta, né? Que todo gordinho gosta. Quando a gente fala que o formato é competitivo, ele exige mais do que simplesmente sentar e saber as regras. O treino e o estudo sobre o formato é muito importante. Você precisa saber o que está jogando, o que esperar. Cada terreno que o cara fizer, você tem que saber o que pode vir. E para você alcançar os níveis profissionais, você realmente tem que ter uma dedicação. Estudar, ver vídeos, ler artigos, pensar sobre Magic. Tudo isso agrega e muito ao jogador. E, inclusive para a própria vida dele. A gente consegue ter uma disciplina maior jogando Magic, um foco melhor em outros assuntos devido ao Magic. O Magic é como se qualquer outro esporte. Você precisa se dedicar, você precisa exercitar e você precisa estar preparado para o que você vai enfrentar. Então, mesmo que você veja o Magic como uma brincadeira, você tem que estar sempre preparado para o que você vai enfrentar. Até porque é legal ganhar também. Ganhar é divertido também, né? Uma coisa que é legal que ele comentou do Magic é justamente essa ligação do Magic com a própria vida, assim, você aprende algumas coisas que vão além, né? Por exemplo, uma questão de matemática de jogo, teoria de jogos, por exemplo, mercado de ações, economia, política, estatística, é muito abrangente, né? Um universo muito grande e você consegue aprender lições num simples jogo, né? Não, uma coisa legal do Magic é que agora ele cresceu muito nos últimos anos, né? O número de vendas do Magic foi muito grande. A Hasbro, que é uma das maiores empresas de brinquedo do mundo, comprou, né? E tá vendendo Magic. E a própria Felicia Day, né? Que tem aquele canal Geek and Sundry, que é bem famoso. A equipe dela já está fazendo vídeos sobre Magic, né? A série chama Spyringer. Talvez o elemento mais importante de toda essa nossa história no Magic seja realmente socializar com as pessoas. Muitas pessoas hoje jogam Magic pelo simples fato de poder ver os amigos. Magic hoje atrai uma quantidade de pessoas que talvez não se reuniriam para outra coisa senão para jogar. Ao longo desses 10, 12 anos aí, a gente já conheceu e conviveu com muita gente diferente, e eu acho que é isso que a gente mais leva
do jogo. Independente das premiações e de tudo mais, eu acho que a gente criou uma vida em volta do jogo. Atualmente, acho que os meus melhores amigos são jogadores de Magic, então eu vou na loja, não jogo nenhum campeonato, mas vou lá para ver o pessoal e sair depois com eles. Então é bem bacana essa interação. Tem tantos jogadores que até pararam de jogar e continuam saindo com a gente justamente por causa dessa amizade que se firmou ao longo de tempo, né? Porque já tem alguns anos que a gente joga, né? E pelo tempo que a gente joga, parece que são amizades bem maiores, né? A gente joga 3 anos juntos e parece que já são amigos há 10, 15 anos. Bem bacana. Existem muitas fontes sobre Magic hoje na internet mundial, né? Mas principalmente aqui no Brasil a gente tem a Liga Magic, que é um sistema de fóruns com várias ferramentas Fotolog, bazar, leilão. É a ferramenta social do jogador de Magic no Brasil. O maior portal da zona. Como todo fórum, é uma zona, mas eu acho que dá a oportunidade de tudo boas, tem ferramentas muito boas. Cresceu de muito. leilão, de negociação de carta, é muito bacana. Tanto que a galera organiza circuitos, né? Circuitos de jogos, como que é o circuito Legacy, tem alguns regionais também, Modern, alguma coisa assim, uma Central Magic. Então faz uma coisa que a Star City faz lá fora, eles tentam fazer aqui em escala menor, porque o público aqui é menor, mas que funciona, né? E graças a isso acho que cresceu. Por exemplo, o Legacy no Brasil só cresceu por causa do National Legacy, por causa da Liga Magic, né? Que divulgou. divulgou. Por mais que tenha seus problemas de fórum e tudo mais, eu acho que a Liga Magic é uma coisa que adiciona muito pro Brasil. Tem um jogador de Magic muito conhecido que ganhou o Hall da Fama ano passado, que ele escreveu um livro que chama o Next Level Magic, né? O Patrick Chapin. Ele é um jogador que sempre inovava, né? Ele tinha uma visão muito boa. Ele criou muitos decks, prevendo já o ambiente. E o livro dele é muito bacana, que ele tem tantas informações, algumas lições que não se aplicam só no Magic, né? Essa questão de prever ações, de leitura das pessoas, né? É uma coisa que o jogador de Magic, quando ele consegue ler o outro jogador, ele consegue ter alguma ideia do que pode estar por vir, já consegue se preparar e é o grande diferencial, né? O jogador Next Level. Bom, gente, basicamente essa é a introdução ao Magic, né? Essa é uma ideia inicial de vídeo que a gente estava com a ideia de fazer. Quem gostou, por favor, deixa um comentário lá embaixo. Ideias de novos vídeos, novos temas, gameplay ou sei lá. Fiquem à vontade para comentar e vai ser legal para enriquecer mesmo aqui o trabalho. Bom, galera, é muito difícil a gente resumir tudo que é o Magic num vídeo só, né? É um jogo que já tem 20 anos, né? Com muitos formatos, muitas histórias, muitas possibilidades. Então, vocês comentem aí o que vocês querem ver num próximo vídeo, numa sequência, alguma ideia. Críticas, sugestões, é só colocar aí nos comentários. Do mesmo jeito que a gente conseguiu ao longo desse tempo socializar com muita gente diferente, muita gente bacana, essa é a mensagem que a gente quer deixar para vocês aqui. Venham participar, venham conhecer o mundo que é o Magic, que é uma coisa muito maior do que só o que a gente explicou aqui hoje. O pessoal aqui da loja é bem bacana, bem receptivo, você pode vir aprender, tirar dúvida. O pessoal aqui é bem bacana, eles ensinam as pessoas a jogarem. E pode jogar os próximos campeonatos, os próximos pré-lançamentos, vir aqui, comprar um deck básico, já começar a treinar. E é isso aí. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Os próximos serão seguindo a mesma linha com sugestões de vocês aí. Mandem suas opiniões aqui na parte de comentários ou mesmo para o e-mail da loja. Lembrando que na loja a gente tem produtos de Magic para vender, temos campeonatos todas as semanas, geralmente às terças e às sextas-feiras. Bom, pessoal, obrigado, até mais. Valeu! Valeu! E muito rock and roll! Vocês jogar Magic, viu? Vocês jogar Magic. Eu já chamei um monte de vezes. Nem com toda essa propaganda que a gente tá fazendo aqui. Não vai, não sei o que acontece comigo. É que a gente não trouxe as mulheres que a gente conheceu jogando O Magic. próximo programa vai ser Mulheres no Magic. Mulheres no Magic. Opa! Né? Vai ter uma. Aí começa a jogar. Vai ter aquela Não, moça ó, que era um dos terça-feira. motivos de se jogar Magic é conhecer garotas.
curtem. Elas curtem o Elas Magic. curtem o Magic. Eu vou colocar isso no pós-crédito. Com certeza, sem dúvida.